Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e hoje eu quero convidar você a refletir um texto comigo, que é um texto sobre a fundação da Igreja por Jesus Cristo. Esse é um texto que os protestantes nunca se detiveram, nunca refletiram seriamente sobre esse texto, que nós vamos ler daqui a pouco. Então eu quero que você reflita comigo. Aliás, eu não faço vídeos aqui no meu canal para converter testemunha de Jeová. Não tenho nenhum interesse em converter testemunha de Jeová, adventista, reformado, né, calvinista, luterano, assembleiano, congregacionalista, frequentador da Igreja Universal, da Sinos de Belém, enfim, não tenho nenhuma pretensão de converter protestantes, porque eu já lido com protestantes há 30 anos. Eu lido com protestantes, né? Bem antes aí do advento da internet cair nas mãos dos pobres mortais, dos quais eu me incluo. Então já debati com protestantes cara a cara, por meio da máquina de escrever, né, que muitos de vocês nem conhecem, enfim, debatendo por cartas, pessoalmente, enfim, e ultimamente via internet. Mas o meu intuito ao debater ou fazer vídeos refutando o protestantismo, repito, não é converter os protestantes. É alertar aos cristãos ortodoxos. Aliás, para quem não sabe, né, eu sou um padre ortodoxo. Para que não caiam nas ciladas, nas armadilhas do protestantismo, né, nas ciladas, nessa coisa de, olha, a Bíblia não fala isso, onde está isso na Bíblia? Tá? Lembrando que a autoridade não está na Bíblia, a autoridade está na igreja. E eu já fiz vídeos sobre isso que eu vou deixar linkado aí na tela para vocês assistirem. Vou deixar linkado. Então a autoridade está na igreja e não na Bíblia. A Bíblia por si mesma não está dizendo nada. Porque se a Bíblia tivesse autoridade, nós não teríamos multiplicidades de seitas. Seitas que surgem a cada dia no Brasil e no mundo afora. Né? Nós temos aí esse absurdo. Então, quando eu faço vídeos para mostrar as loucuras, as bizarrices do protestantismo e das seitas paralelas ao protestantismo, que são as adventistas e as testemunhas de Jeová, eu faço isso apenas para mostrar para os cristãos, para eles não caírem na lábia, para não caírem nessa armadilha que parece muito bonitinha, né, essa arapuca, né, parece, olha, um argumento bem construído, está na Bíblia, está usando a palavra de Deus, nossa, que bonitinho, realmente, olha, não está aqui na Bíblia escrito de forma explícita, então, ó, a igreja mentiu, os padres mentiram, nos esconderam a verdade, ó, né? Então, pessoas incautas acabam sendo engambeladas, enganadas, ludibriadas por charlatões que usam a Bíblia, manipulam e tal. Que eu venho mostrando que eles estão errados, venho provando que toda a doutrina ortodoxa, da qual até a Igreja Romana compartilha, está dentro do Novo Testamento. Mas isso não é necessário. Eu só mostro isso para que as pessoas vejam que os protestantes mentem e enganam as pessoas. Eu não necessito da Bíblia. Eu necessito da autoridade da igreja. Eu acredito na autoridade da igreja. Eu acredito. Agora, tem pessoas que vão precisar aí de ver na Bíblia para depois acreditar na igreja. Né? Então, esse é um
dos motivos pelos quais eu faço vídeos aqui nesta plataforma. Bom, dito isto, eu quero, né, que vocês reflitam comigo a questão do texto que eu vou ler aqui do Evangelho de São Mateus. Evangelho segundo o evangelista São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Eu também lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não dominarão sobre ela. Os protestantes nunca refletiram seriamente sobre esse texto. Por quê? A maioria dos protestantes, a maioria, não todos, a maioria acredita que Jesus Cristo é Deus encarnado. É Deus, é uma pessoa da Santíssima Trindade. Então, se ele é Deus, se ele está na mesma essência de Deus, então Jesus Cristo, ele não pode nem mentir, não pode enganar, nem se enganar, nem ser enganado. Então, quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, sobre a igreja, ele está dizendo que a igreja ela nunca vai apostatar, nunca vai cair, nunca. É promessa dele. É promessa dele. Se a igreja nunca vai apostatar, se as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela, essa é a promessa de Cristo. Então, o protestantismo, a reforma protestante já perde aí a sua razão de ser. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ora, os protestantes surgiram com essa lenga-lenga, com essa milonga, com essa história de que a igreja apostatou, né? A igreja apostatou, né? Nós vamos restaurar o cristianismo. Nós iremos reformar a igreja. Ora, e os protestantes em seus livros, adventistas, muitos protestantes batistas, acreditam que a igreja apostatou no século IV, né? Na época do Constantino Grande. Outros retrocedem, colocando que a igreja apostatou no século II. Tem protestante ainda, né, ou melhor, uma seita que embora não seja protestante no modo de dizer que a autoridade é só a Bíblia, as Testemunhas de Jeová, né? Na teoria elas são protestantes, na prática elas têm que seguir o corpo governante. Também elas dizem que a apostasia da igreja aconteceu já na morte do último apóstolo. Aí já no início mesmo, no final do século I para o II, já começou a apostasia e a igreja deixou de existir, já era. Então, quando se afirma que a igreja apostatou, está dizendo que Jesus falhou na sua promessa. E no caso daqueles protestantes que acreditam na divindade de Cristo, ao afirmar que a igreja apostatou, estão chamando Cristo de mentiroso. Ora, Deus não pode mentir. Se Jesus é mentiroso, então ele não é Deus. Ou se ele se enganou, então ele não é Deus. Porque Deus não se engana, não engana, nem é enganado. Então, a reforma não faz sentido nenhum. Porque Jesus nunca falou de reforma. Nunca. Então, quer dizer, quando um crente diz isso, e aquele mesmo que não acredita na divindade de Cristo, mas acredita que ele é um grande homem, um grande profeta, o maior homem que já existiu, no caso das Testemunhas de Jeová, mas acreditam que ele é o arcanjo Miguel, enfim, acreditam, né, que ele é um semideus e tudo mais, ele é um falso profeta, caso a promessa dele não se verifique em todas as épocas em que a igreja está presente no mundo. Se a promessa não se verificou um dia, então ele é um falso profeta. E aí a gente não tem mais o que falar, né? Então, a reforma protestante não tem razão de ser.
Então, não existe em todo o Novo Testamento, não existe uma palavra de Jesus Cristo que diz: eu vou reformar a minha igreja, eu vou restaurar a minha igreja, eu vou enviar homens que vão restaurar a fé, eu vou enviar homens que vão retirar as impurezas, que vão acabar com a apostasia da igreja e voltar aos princípios da Bíblia, das Escrituras, da pureza da fé. Não existe isso, nem nos evangelhos, nem mesmo nos ágrafos de Cristo presentes, né, no Novo Testamento. Tem um ágrafo, aliás, em Atos, capítulo 20, versículo 35, onde Jesus diz: é maior felicidade dar do que receber, falando, né, que a gente tem que alimentar os pobres, ajudar as pessoas necessitadas. Atos 20, 35 tem um ágrafo. O que é um ágrafo? Ágrafo é não escrito. Foi preservado pela tradição oral. Tá? Bom, então, não existe, então, nem nos ágrafos, dentro do cânon bíblico, nem nos ágrafos extra-bíblicos, não existe essa coisa de reformar, né, a igreja, de restaurar a igreja. Não existe. Tá? Para a reforma ser verdadeira, deveria pelo menos haver um texto, né, dentro dos livros canônicos do Novo Testamento, é claro, já que o cristianismo é um fenômeno do Novo Testamento, deveria existir apenas um texto de Jesus dizendo que ele enviaria o Espírito Santo e esse suscitaria homens justos, piedosos, tementes a Deus, para que restaurassem o cristianismo. Jesus nunca falou em restaurar o cristianismo, reformar. Tá? Então, a reforma não tem sentido. Se a reforma tem sentido, então Jesus não é Deus. Então Jesus é um falso profeta. Ou Jesus era um louco. Ou Jesus era um homem comum, um judeu comum, uma espécie de filósofo à moda dos cínicos gregos, e que ele fundou a igreja dele, mas a igreja dele não é uma instituição divina, então ela pode ser reformada. Né? Então, a gente tem apenas essas escolhas. Jesus é divino, então a igreja ela não apostatou e não precisa de reforma nem ser restaurada. Jesus não é Deus, era um homem comum, falso profeta ou um homem de boas intenções que se enganou. Então a instituição dele não é divina, é apenas uma escola filosófica e tanto faz. Né? Pode ser substituída por outra escola, pode ser alterada e tal, então não tem tanta importância, não deveria nem gerar brigas, né? Cada um deveria pegar recortes de Jesus e montar sua própria escola filosófica, como faziam os filósofos gregos e até aqueles discípulos de Sócrates que, após a sua morte, tiveram algumas escolas ligadas a Sócrates com pensamentos diferentes. Né? Então, essa seria uma alternativa para o protestantismo. Jesus era uma espécie de filósofo, um homem comum. A gente gosta dele, mas não tem nada divino, então a gente pode fazer recortes e até mesmo alterar a sua doutrina. Né? Mas no que tange mesmo é que se Jesus é divino, como crê a maioria dos protestantes, então a reforma protestante ela não tem razão de ser, né? Porque Jesus Cristo disse, né, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? Então, um protestante fala assim, mas eu não acredito nisso da igreja, eu não entendo isso, não sei o que, não concordo com isso. Não, a pessoa tem o direito de não concordar com isso e com aquilo. Né? Mas se ela quer ser coerente com o Evangelho, ela tem que ser séria. Se ela quer ser coerente, ela tem que ser séria. Ou aceita a divindade de Cristo e realmente
a igreja ela é uma instituição divina e é assistida pelo Espírito Santo, ou Jesus não é Deus. E se Jesus não é Deus, ou ele era um louco, ou ele era um farsante, ou apenas uma espécie de filósofo que falou demais, né? E acabou falando besteiras também. Disse coisas interessantes, mas ele não é relevante para a história. É isso. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que você apareceu por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreve no canal, aperte o sino de notificações para mais vídeos como este, compartilhe nas redes sociais o vídeo e Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém.